Você já deixou de fazer algo pelo medo do que iam pensar de você? E aí sempre vem aquela vozinha: e se rirem de mim? As pessoas vão me julgar. E se fulano de tal me criticar? Se você já sentiu isso, respira fundo, você não está sozinho. De fato, o medo do julgamento, ele pode sim nos paralisar, faz com que a gente queira ficar até invisível só para não incomodar. E aos poucos a gente vai escondendo a nossa verdade para ser aceito. E a verdade, pessoal, é que isso começa desde a infância. Desde a infância a gente vai aprendendo a cala a boca. Você está sendo ridículo. Olha que feio, não fala isso. Então, desde a infância, a gente vai aprendendo a esconder a nossa verdade, a nossa opinião, a nossa essência, para não desagradar, para não receber críticas, para não ser julgado. Então, na verdade, isso é um processo mesmo que nós vamos aprendendo e, claro, desde a infância. Mas se a gente for remeter também do ponto de vista evolutivo da espécie humana, o medo do julgamento, na verdade, ele coloca em xeque o instinto principal, que é de sobrevivência. Porque desde lá da antiguidade, quando éramos, a espécie humana era coletor e caçador, viver isolado, ou seja, ser rejeitado por um grupo, ser excluído de um grupo, era praticamente uma sentença de morte. Então, do ponto de vista evolutivo, o cérebro, ele aprendeu que é importante ser aceito, estar em associações, ser aceito para preservar a vida. Então, isso é até compreensível também, o medo do julgamento, ele também é compreensível do ponto de vista evolutivo. Então, é normal sentir medo do julgamento. O que você precisa saber aqui é que o julgamento alheio, ele não define de hipótese alguma quem você é. E nesse vídeo você vai aprender a não se paralisar por causa do medo do julgamento. Eu também, pessoal, na minha vida inteira, eu sempre, claro, é normal ter medo de julgamento. Então, várias vezes eu me calei, várias vezes eu ocultei a minha opinião. Sabe aquelas reuniões, às vezes de trabalho, onde a pessoa está falando um absurdo, mas você não tem coragem de expor a sua opinião, você não tem coragem de expressar a sua ideia, você não tem coragem de se defender, você não tem coragem de defender um amigo, você não tem coragem de expor uma ideia. Várias vezes eu já tive medo de julgamento, eu já me ocultei a minha opinião, a minha verdade, tive vergonha, medo de postar conteúdo. Nossa, o que os outros vão pensar de mim? Será que vão me ridicularizar? Então, várias vezes ao longo da minha vida, eu já também tive esses momentos de paralisação e procrastinação dos meus projetos pessoais, justamente pelo medo do que iam dizer de mim. Mas depois eu fiquei refletindo muito e eu cheguei numa opinião, uma decisão que na verdade ela é uma decisão que ela é libertadora, porque as pessoas sempre vão nos julgar. Então já começa com essa premissa: sempre haverá julgamento. Não importa se você é a pessoa mais maravilhosa desse mundo, honesta, íntegra, tem valores muito enraizados, não interessa o quão boa você seja, as pessoas sempre vão te julgar. Pelo bem, pelo mal, se você faz alguma coisa ou se você não faz alguma coisa, então o julgamento ele sempre existirá, mas em hipótese alguma esse julgamento ele vai definir quem você é. E foi então que eu tomei uma decisão na minha vida. Eu prefiro 1000 vezes ser julgada e criticada por aquilo que de fato eu sou, pelo que eu faço, pelo que eu acredito, pela minha crença, pelos meus valores, pelas minhas opiniões. Então, eu prefiro 1000 vezes ser julgada por aquilo que de fato eu sou, do que ser amada por aquilo que eu não sou, pelo que esperam de mim. Eu sei que eu estou sendo mais verdadeira comigo, e é o que importa. E uma outra coisa também, pessoal, não sei se vocês já repararam, ou se vocês têm consciência disso, de que quando uma pessoa te julga ou te critica, na verdade ela fala muito mais dela do que de você. O problema da pessoa que te julga e te critica não é você, é ela. É algo mal resolvido dentro dela. Porque se a gente for parar para analisar, pessoas frustradas sempre vão se incomodar com ousadia. Então, pessoas que são frustradas sempre vai criticar a sua ousadia. Pessoas infelizes vai se incomodar profundamente com a sua alegria.
Pessoas procrastinadoras, travadas na vida, vai criticar, vai julgar sempre a sua coragem, a sua determinação. Então, o problema não está em você, não está no que você faz, está na ausência do que o outro gostaria de ter, ou ser, ou fazer, mas ele não tem coragem. Então, ele critica aquele que faz, porque aquele que faz mostra, enfia na cara dele que é possível fazer, mas ele não faz, porque ele é incompetente. Então, pessoas sempre vão criticar aquelas pessoas que fazem o que elas gostariam de fazer, mas não conseguem, são incompetentes, não têm coragem. Então, se você está destoando, saindo da bolha, tendo pensamentos mais lúcidos e críticos, aquelas pessoas que não têm coragem de se expor, né, de defender as suas ideias, ou não pensam, vão sempre criticar os seus ideais, vão sempre criticar os seus valores. Então coloca isso na sua cabeça. O julgamento, ele sempre existirá. E quem julga fala mais de si do que do outro. Porque aquilo que eu julgo, eu estou mostrando claramente que me incomoda. Porque eu não tenho isso dentro de mim. Eu não tenho essa virtude dentro de mim. Eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Então quando eu vejo isso expresso no outro, isso mostra na minha cara que é possível. Então me mostra na minha cara que eu sou incompetente. E aqui nesse vídeo eu vou te dar 3 passos básicos para você não se permitir mais se paralisar por causa do julgamento das pessoas. Número 1 aqui, pessoal, é você reconhecer a origem do medo. Claro que nós falamos aqui que do ponto de vista evolutivo, o cérebro, ao longo desses milhares de anos, aprendeu que ser rejeitado, estar longe de um grupo, ser julgado, era questão de sobrevivência. Mas claro que hoje nós temos um senso crítico, nós conseguimos entender que isso não vai colocar em risco a nossa vida. Então você precisa reconhecer qual é a origem desse medo hoje na sua vida. E aí vai nas bases de você fortalecer a sua autoestima, porque o que te paralisa, na verdade, não é o medo do outro te julgar, é a sua insegurança sobre você mesmo. Então aqui você precisa trabalhar a sua autoestima. Por que quando o outro fala, ele trava você? Por que a opinião do outro paralisa as suas atitudes? Será que você não está inseguro sobre o que você deseja na sua vida? Será que você não precisa fortalecer as suas bases? Será que você não precisa trabalhar o seu senso de identidade? Fortalecer a sua autoestima? Então a base aqui é fortalecer a sua autoestima, para que a opinião do outro não paralise as suas decisões, não paralise os seus projetos pessoais, os seus sonhos pessoais. Então a primeira coisa é reconhecer. Por que você tem medo? Né? É reconhecer a origem deste medo. A origem deste medo pode estar numa insegurança, tá? Então, a primeira coisa, reconheça a origem desse medo. Por que esse medo te paralisa? Porque quando o outro critica, não é exatamente a crítica dele, é o quão você acredita nessa crítica. Então, por exemplo, se você está desenvolvendo algum projeto pessoal, e aí vem uma pessoa e te chama de incompetente, e aí você trava. Mas a questão não é a opinião do outro sobre você te chamando de incompetente. A questão aqui é o quão de você acredita nessa palavra. Será que você se acha de fato competente? Então, o ponto-chave aqui não é a opinião do outro que acha que você é incompetente. O ponto-chave aqui é o quão você acredita nessa afirmação. Então é trabalhar o quê? A sua autoestima. É trabalhar a sua autoconfiança, tá? Ponto-chave aqui é compreender, então, a origem desse medo. Tá faltando mais segurança, tá faltando mais autoconhecimento, tá? Passo 2 aqui, pessoal. Passo 2 é fundamental. Desapegue-se da necessidade de agradar. Desapegue-se. Porque ninguém agrada todo mundo. Gente, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Jesus Cristo foi crucificado. Preferiram o ladrão a Jesus Cristo. Agora, imagine nós, meros mortais,
Então desapegue-se da necessidade de achar que você vai agradar todo mundo, porque isso é utopia, não existe. E quando você sabe, quando você tem consciência que você não vai agradar todo mundo, o julgamento alheio, ele não te paralisa mais, porque você tem consciência, você colocou na sua cabeça, não vou agradar todo mundo. Principalmente se você é uma pessoa que se posiciona na vida. Se você é uma pessoa que tem coragem de expor a sua opinião, tem coragem de se defender, tem coragem de buscar realizar seus sonhos, tem coragem de colocar em prática seus objetivos pessoais. Principalmente, você tem que saber que você não vai agradar, né? Se você é um líder comunitário, um líder religioso, um líder de qualquer natureza, um líder não agrada todo mundo. Então, o segundo passo aqui vem muito da consciência. É a minha consciência de saber que eu não vou agradar todo mundo. Isso é utopia, isso é ilusório. É ilusório acreditar que eu vou me dar bem com todo mundo vai ficar muito agradecido, ou vai ficar muito extasiado com as minhas ações. Não, não vai. Muitos irão te criticar. E aí, muitos irão te elogiar por um feito, e muitos outros irão te criticar por este mesmo feito. Então, uma mesma ação é passível de crítica, de crítica e de elogio. Então, põe isso na sua cabeça. O número 3 aqui, pessoal, é haja apesar do medo. Então, coloca uma coisa na sua cabeça. O medo, ele sempre vai existir. Até do ponto de vista evolutivo. O cérebro aprendeu isso, como eu disse. Então, coragem não é esperar o medo passar para depois agir. Não, coragem é eu fazer algo apesar do medo. Mesmo no desconforto do medo, eu vou fazer algo. Eu vou fazer aquilo que eu desejo fazer. Não espere um dia perfeito, não espere um mundo sem críticas, não espere as pessoas te apoiarem 100%, porque esse dia nunca vai chegar, não vai acontecer, é ilusório. E você é uma pessoa que tem muitos dons, talentos, tem muita aptidão, você não merece guardar, esses dons não merecem ser guardados e escondidos nessas gavetas emocionais. O mundo está precisando de pessoas autênticas, não pessoas editadas, que ficam camufladas para ser aceita, para não ser julgadas ou criticadas, usam máscaras. Existe algo, pessoal, o medo nos paralisa sim, mas existe algo que é mais forte do que o medo, que é a verdade. A sua verdade. A sua verdade é capaz de derrubar as muralhas do medo. E aí você faz o que tem que ser feito. E aí você faz o seu trabalho, aí você se lança naquele projeto pessoal, e aí você consegue expressar a sua opinião, você consegue se posicionar. Então faça, haja, faça vídeo, edita, faça o que você tem vontade de fazer. E que hoje você está paralisando esse projeto pelo medo do que vão pensar de você. Não seja mais uma pessoa editada, mais uma pessoa usar máscara nessa sociedade. O mundo está precisando de pessoas autênticas, pessoas que têm coragem de defender seus ideais. Então, se esse vídeo falou com você, pessoal, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar essa mensagem com aquelas pessoas que você acredita que podem estar camuflando a sua verdade, deixando de viver, deixando de fazer algo significativo na sua jornada, pelo menos do que os outros vão pensar. Compartilhe essa mensagem com aquelas pessoas que precisam também receber esta mensagem. E um beijo, pessoal, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!